Bom dia, meus alunos. Só lembrando a vocês que nossa prova será na segunda-feira. Houve uma confirmação ontem que a gente pode fazer a prova online, então vocês vão fazer a nossa AP à tarde. Então, será segunda-feira, às 15 horas. Já está lá na nossa Google Agenda, tá certo? Está na Google Agenda. Então, nossa prova será segunda-feira. Os assuntos da nossa prova: revoluções inglesas, Revolução Industrial, e o assunto que começa hoje e termina na sexta. Lembrando que a prova será para as 4 turmas. Mesmo que não esteja aqui, vai fazer a prova também, porque está tendo a matéria normalmente com o professor Aloysio. Tá certo? Então, vamos lá, tá certo? Lembrando novamente, não façam bagunça, porque Lilibet está de olho em todos nós. Tá certo? Então, espera aí, vamos lá, tem mais gente aqui para... Ei, Pedro, por favor, filho. Fecha a porta, né, por favor, para mim. Obrigado. Deixa eu ver quem está aqui na sala. Teve uma gente que entrou aqui, peraí, vamos lá. Ah, muita gente entrando atrasada, tá, pessoal? Aí atrasa a nossa aula, tá certo? Natan, a P será na segunda-feira. Quer dizer, Natan não, Ferreira. Será na... Ok, pessoal, estão vendo... Peraí, pessoal, tá difícil aqui, viu? Ó, de novo, gente aqui entrando atrasado. Aí todo mundo vai perder a... Todo mundo vai perder aqui a nossa aula, ok? Pronto, mas vamos lá, vou fechar agora, tá, pessoal? Ok. Pessoal, mais gente entrando. Aí, pessoal, fica difícil, fica bem difícil. Ok, pessoal. Então, vamos lá, nosso assunto de hoje. Esse aí é o Voltaire, tá certo? Personagem importantíssimo para a gente. Que a gente vai estudar não hoje, mas daqui a pouco. Tá certo? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Maria Clara, atrasada, dos Santos, atrasado. Me ajudem, pessoal. Então, iluminismo e liberalismo. Então, a gente já viu as revoluções inglesas, já viu a Revolução Industrial. E quais foram as ideias que levaram isso a acontecer? A Inglaterra já tinha ideia de liberdade desde o século XIII. Mas outros países da Europa, o que fizeram com que eles mudassem o seu modo de pensar, e que foi realmente o que detonou o iluminismo, o absolutismo, né? Então, a gente vai ver o que é o conceito de iluminismo, tá certo? Vamos trabalhar essa dicotomia antigo regime e iluminismo, tá certo? Então, hoje a gente vai até aqui. Amanhã a gente vai falar de evolução científica, pensadores iluministas, tá certo? E déspotas esclarecidos. Quinta-feira, liberalismo e queda do antigo regime. E agora, a nossa conclusão será a nossa P na segunda-feira, à tarde. Já está lá no Google Agenda. Tá certo, pessoal? Deixa eu parar de novo aqui para botar esse pessoal para dentro. Então, vamos lá, pessoal. O que é o iluminismo? O iluminismo é o conjunto de ideias, tá certo? Contrárias ao absolutismo. Muito resumidamente é isso. Tá certo? Então, nós tínhamos
as ideias do antigo regime. O que era o antigo regime? As monarquias absolutas. E aí vieram ideias contrárias a este pensamento. Que ideias foram essas? A principal delas é que a razão ela vence a irracionalidade. E o que é a irracionalidade? Nada mais é do que só porque um sujeito nasceu de outro sujeito, esse cidadão, essa pessoa, esse ser humano, ele tem direito a comandar todas as outras pessoas. Esse é o conceito básico do absolutismo. O absolutismo ele tem monarquias hereditárias. Vocês estão entendendo? E aí, hereditária. Tipo assim, a pessoa podia ser a pior pessoa do mundo, só porque ela nasceu do rei, ela vai ser gay um dia. Isso não é racional. Só porque Deus, a igreja, bateu esse, né, botou lá, bateu com cetro na cabeça do Adão. Você agora é o rei, né, na sua coroação. Isso é racional? Porque Deus quer. Isso não é racional, isso é irracional. Você tem que acreditar nisso, você tem que ter fé. Senão não funciona. Entendeu? Mas aí a razão está acima disso. Então, vocês têm que ter ideia de que a razão é o valor supremo para os iluministas. Os filósofos iluministas acreditavam na razão acima de qualquer coisa. E se a gente seguir a razão, segundo os iluministas, a gente vai ter progresso e felicidade. Ok? Sigamos. Então, como começou essa dicotomia, esse antagonismo entre antigo regime e iluminismo? Então, o que era o antigo regime? Pessoal, tudo que eu estou falando aqui são palavras dos iluministas, tá? Não quer dizer que eu acredite ou que eu não acredito. Eu não vou entrar nesse juízo de valor com vocês. Pelo menos eu não vou cobrar isso. Eu vou cobrar o que os iluministas pensavam do regime absolutista. E aí cada um faz seu juízo de valor. Então, segundo os iluministas, o antigo regime era o caldo de tradição. Tradição é ruim, pessoal? Quem está perguntando o que é déspotas, calma, pessoal. Vamos deixar de ansiedade. Cena dos próximos capítulos. Tá certo? Tradição é ruim? A cargo de cada um pensar. Mas autoridade é ruim? Cada um pensa a autoridade, a imposição da autoridade. Quem vai impor essa autoridade é outra história, mas o antigo regime, segundo os iluministas, era esse caldo. Mas o fanatismo, você tinha que seguir aquilo cegamente. Aí fanatismo, a gente geralmente tem sérios problemas com fanatismo. E tudo isso, todo esse caldo do antigo regime, ele gera atraso. Ele gera, entrando agora, eita nós, gerando atraso. Então, a mistura da tradição cega, mas a autoridade, seja ela por quem for, mas o fanatismo vai gerar esse atraso. Não, cara. Sério. E o que é o iluminismo? O iluminismo ele vem a razão. Agora a gente está pensando para tudo. E a gente vai ter a crítica a cada pensamento. E aí, com isso, eu vou ter felicidade e progresso. Eita, que beleza! Né? Bispo atrasado, dos Santos atrasado. Dos Santos já entrou, já saiu. Então, pessoal, enquanto que no antigo regime a gente tem autoridade, mais fanatismo, mais tradição gerando atraso, no iluminismo a gente vai ter a razão, mas o pensamento crítico, e aí a gente vai ter felicidade e progresso. A gente sabe que não foi bem assim. Mas eles diziam que ia ser assim. Tá certo? Pessoal, por favor, mutem o microfone de vocês. Por favor. Tá certo? Abraão atrasado. E aí,
outra coisa que o aluno ele pensa errado quando a gente vai falar de iluminista. O iluminismo ele abandonou a religião. Não, não é isso. Da mesma forma que lá no Renascimento a gente tinha essa sinergia entre a coisa clássica e a coisa religiosa, para os iluministas, Deus era o relojoeiro. Tá certo? Então, ele faz a analogia de que Deus ele construiu o mundo, e o mundo é o relógio. Ou seja, tem leis. Quais são as leis do relógio, pessoal? Bora, eu quero uma lei do relógio. Vamos lá, vamos pensar que naquela época era relógio analógico, tá certo? Ele não para, é, ele sempre vai no mesmo caminho, O mais importante, não é o mesmo caminho, é a mesma o quê? a mesma rotação A mesma velocidade. O mais da importante não é o meu velocidade. caminho, é a mesma velocidade. Então, a gente sabe que a cada 60 minutos, o ponteiro maior vai dar aquela volta, certo? Sim, Isso é uma lei. Isso, enquanto o relógio está funcionando, isso é imutável, certo? sim. Pronto. Então, para os iluministas, Deus construiu o relógio dessa forma perfeita, e aí, com isso, o mundo ele vai sempre funcionar da mesma forma. Tem uma passagem bíblica famosa, né, que diz que o pessoal que é evangélico, que estuda a Bíblia, gosta muito da passagem, que é Deus parou o sol para que os hebreus pudessem derrotar os filisteus, porque naquela época não se lutava à noite. Então, a batalha durava só o dia. Então, Deus parou o sol. E aí, os iluministas eles começam a questionar isso. Por que Deus criou uma lei natural? A lei é a seguinte, se o sol parar, todo mundo morre. Vocês concordam comigo? Por que Deus, ao criar essa lei imutável de que o sol está sempre girando, não pode parar, vai parar o sol? Aí as pessoas religiosas vão dizer, não, mas porque Deus quer, se Deus criou, Deus pode mudar. Aí eu não vou discutir com essa pessoa porque é questão de fé. Mas não tem nexo. Vocês estão me entendendo? Então, Deus, ele cria o relógio, ele cria o mundo, e o mundo agora ele tem essas leis que são imutáveis e que cabe a nós, né, nesse caso, os iluministas, os filósofos, os pensadores, descobrir essas leis. Tá certo? A gente estudou Newton ano passado, não estudou? Vamos estudar ele de novo. Newton, ele criou a gravidade? Não, ele descobriu como funciona o relógio. Tá certo? E aí, essas leis naturais criadas pelo relojoeiro, tá certo? Elas vão ser descobertas pelos iluministas, regido por regras científicas, pensamento crítico. Tá certo? Enquanto que no antigo regime, não, no antigo regime é aquele poder absoluto, aquela fé cega no monarca, tá certo? A liberdade só para alguns, a nobreza e o clero acima do homem comum. Vocês lembram que a gente falou, tá certo? Ano passado a gente descobriu que o clero, quando viu que tinha perdido o bonde no fim da Idade Média, falou, opa, não posso perder a boquinha. Aí se juntou com a nobreza novamente para, muitas aspas, nessa hora, pessoal, para ficar junto do poder, não perder o poder que ele tinha perdido com o fim da Idade Média, e novamente empurrar a burguesia para longe do poder. A burguesia fica atrelada ao povo comum pagando imposto, enquanto o clero e a nobreza estão lá se divertindo, se banqueteando, tá certo, com o poder. Aí a gente tem uma pirâmide. Vocês lembram que a pirâmide da Idade Média, ela tinha 3 vãos, ela tinha clero, nobreza e homem comum. Lembram disso? Não era assim? Não era dividido em 3? A gente agora pode dividir em 2, na Idade Moderna. A gente tem, tá certo? A gente tem pessoal, o link para tirar a falta. Não esqueçam do link para tirar a falta. É o mesmo para todos. Eu estou fazendo isso desde segunda-feira, mas eu coloquei no chat, porque é obrigatório todo professor colocar no chat. Aí vocês agora preencham lá, tá certo? Preencham durante a aula, não. Preencham antes e depois, não durante, para não perder tempo, para a gente não perder aqui tendo que abrir. Obrigado, Giovana.
Tá certo, pessoal? Então, aqui na Idade Moderna, a gente pode dizer que a gente tem uma pirâmide somente com duas castas. A nobreza junto com o clero, tá certo? E abaixo, burguesia e povão, bancando essa galera de cima. Tá certo? Então, pessoal, vamos lá. Aqui, né, aquilo que a gente precisa entender do assunto. Tá certo? O iluminismo, ele surge no século XVIII. Vocês percebam que esses movimentos, eles vão durar na Europa toda, mas a Inglaterra, ela já deixou de ser absolutista 200 anos antes. Na verdade, se a gente for ver na letra fria da lei, a Inglaterra deixou de ser absolutista no século XIII, com a Carta Magna, lá com João Sem Terra. Culpa de Ricardinho maluco. Né? Ricardinho, que era coração de leão, mas não era de ferro, não. Morreu também. Então, desde lá, quando João Sem Terra ficou liso, que a Europa, que a Inglaterra deixou de ser absolutista. Aí, 300 anos depois, quando o Henrique VIII, naquela ânsia dele de casar com todo mundo, ele criou a questão da Igreja Anglicana e aí gerou uma turbulência de 100 anos, né? Com a Revolução Puritana. Antes da Revolução Puritana, com Bloody Mary, com Elizabeth I, aí depois com a Revolução Puritana, depois com... Até que Guilherminho, né? Gui de Orange veio e arrumou a bagunça toda. Isso foi no século XVI. E aí, oficialmente, com a declaração do Bill of Rights, né? Vocês lembram disso, que a gente estudou isso semana passada, não, na semana anterior, antes da Revolução Industrial, isso acabou. Esses ideais iluministas só foram derrubar o resto das nações dos impérios absolutistas 200 anos depois. Não é por nada que a Inglaterra é rica até hoje. Precoce em tudo. Precoce no bom sentido. A gente só vai derrubar monarquia francesa, monarquia espanhola. E a monarquia espanhola existe até hoje, mas o poder da monarquia espanhola também. Monarquia portuguesa. Monarquia no sentido de monarquia no sentido de absolutismo. Tá, pessoal? Vou deixar isso claro. Monarquia em Portugal ela tem até hoje, Rei Juan Carlos. Tá certo? Inclusive, muito feliz que eu encontrei minhas fotos das minhas viagens. Tá certo? Vai ser bem legal quando a gente for estudar Revolução Francesa, vai ter muitas fotos de viagem do Major Igor, novinho, magrinho, muito legal. Tá certo? Então, vocês têm que ter essa noção. Maria Clara até perguntou por mensagem no Edu, eu vi agora, por isso que eu já respondi, viu, Clara? Se Clara estiver aí, Clara do 801. Eu já respondi. Essa questão de... e qual foi o poder real depois disso? É o poder real, né, gente? Manda? Não manda. O povo segue? O povo não segue. Né? Mas está o professor Igor comprando fundo da rainha. Quer dizer, não, dos filhos. Certo? E é isso que vocês têm que ter noção. Então, o iluminismo busca da razão. Através dessa busca da razão, eu vou encontrar um modo de pensar mais racional, e aí eu estou levando a Europa nesse sentido, mais racional, e isso vai resultar em vários momentos históricos que vamos estudar durante esse ano. Então, como? Revolução Americana, assunto já da semana que vem, depois da nossa AP. Revolução Francesa, último assunto antes da EA, assunto que fecha o nosso primeiro trimestre. Conjuração Mineira e Baiana, movimentos no Brasil,
de Independência de Portugal, que a gente vai estudar lá no final do ano, lá no terceiro trimestre. Entendeu? Então, o pensamento iluminista foi o que levou o mundo a sair. O mundo ocidental, pessoal, novamente, foi o que fez a gente sair do pensamento absolutista monárquico para o pensamento democrata racional. Alguma dúvida até o momento? Pessoal, isso aqui é importante. Isso aqui é muito importante. Sim, Lucas. Os burgueses ascenderam com a Revolução Gloriosa, que a gente já estudou, tá certo? E aí a gente tem que falar de ultrapassar a igreja. Que igreja é essa? A Igreja Católica, ela deixou de ter poder depois daquelas aventuras lá de Jaiminho e Carlinhos. Lembra? Carlinhos II, Jaiminho II, os brothers? Entendeu? Então, a Igreja Anglicana, ela está umbilicamente ligada à própria nobreza, porque foi criação de Henrique VIII. Quando a nobreza foi junto com Henrique VIII, a Igreja Anglicana surge daí. A gente tem um quadro de Igreja Anglicana vindo da própria nobreza inglesa. Tá certo? Os nobres mantêm o poder através da Câmara dos Lordes, mas quem passa a ter o poder de verdade é a Câmara dos Comuns, depois da Revolução Gloriosa. Tá travando muito, professor. Calma, eu sei que está travando, tá difícil, hoje está difícil, mas é porque está chovendo muito, está chovendo aí para vocês, para aqui está chovendo, e quando chove, a Wi-Fi fica complicada, mas não tem problema não, que a aula vai estar no YouTube ainda hoje, tá certo? Vou colocar depois lá o link, tá certo? É o mesmo link que a gente usava no passado. E aqui nós temos... Você fala uma coisa, você trava aí, você trava de novo. Tá, eu sei, hoje está difícil, é por causa da chuva, mas não tem problema não, vai estar gravada lá. Tá, pessoal? Está sendo gravado aqui, não se preocupem. E aqui nós temos o famoso We the People. Alguém faz ideia do que seja isso? Alguém faz ideia do que seja isso? Professor, Ô, professor, professor, é a não dá chuva, pra é a escutar o chuva. som, só tô travando Professor. muito. Professor, o senhor está no computador? O senhor travou e aí a gente não escutou o que o senhor estava falando. O senhor consegue colocar o cabo de rede no PC? Era mais fácil, né? Não, o problema é que eu estou na sala. Ah, tá. Eu fui expulso do meu quarto. Professor do dicionário. Não, pessoal, está aqui, ó, We the People. Alguém sabe do que se trata, We the People? Pessoal, não se preocupem, essa aula vai estar... Essa Carta do Povo, pessoal, nada mais é do que a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Começa com isso, nós, o povo. Foi bem o povo que fez a independência dos Estados Unidos? Mais ou menos. Né? Mas não deixa de ser a vocalização do povo na Declaração de Independência dos Estados Unidos, que atualmente está no Smithsonian em Washington. Se não me falha a memória, não fui ainda. Mas temos que ir. Tá certo? Pessoal, todos vocês sabem que LOL é melhor do que Minecraft, mas como vocês são muito crianças, não estão preparados para essa conversa. Tá certo, pessoal? Então, amanhã a gente continua daqui, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. Ô, Tá lá, professor, sim, querido. segue ela no UOL. Segue ela no UOL. Quê? Tchau, Pessoal, professor. muito rápido, porque é o tempo da aula. Tá certo? É isso aqui que a gente tem que dar para vocês. Tá certo? O assunto, ele fica, né, é diferente da sala de aula. Na sala de aula, a gente tem mais interação, na sala de aula, a gente tem mais brincadeira. Tá certo? E tem gente entrando agora. Vocês estão reclamando de demora, tem gente entrando agora. Tá certo, pessoal? Então, na sala de aula tem sempre... É mais fácil para vocês tirarem dúvidas. Eu sei que
que aqui fica complicado, aqui fica difícil. Vocês acham que eu estou gostando aqui, ó? Um calor arretado, ó. Comprei até ring light, ó, pessoal. Hoje é a estreia da minha ring light. Tá certo? Estou aqui suando. Eu prefiro a sala de aula. Vocês também preferem a sala de aula. Tá certo? Infelizmente, nesse momento, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo no futuro. Dentro em breve a gente vai estar de volta, dando aula para todos vocês. Tá certo? Pessoal, amanhã, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, a gente continua. Tá certo? Deixa eu fechar aqui a mudança da aula. Eu vou colocar até a sexta-feira todos os slides. Vou colocar o link. O link é sempre o mesmo, é o nosso canal lá do YouTube, lá do ano passado. Mas eu vou colocar o link, vou colocar também o guia de estudos para a nossa AP na segunda-feira. Até sexta-feira vai estar tudo em condições, vocês vão ter o final de semana inteiro para estudar para a nossa prova, e aí todo mundo vai tirar notão, né? Para melhorarmos a nota depois aquele troço, aquela coisa não muito bela, que foi a nossa avaliação especial, e aí todo mundo vai tirar boas notas, vamos todo mundo recuperar, tá certo? Porque eu sei que vocês são capazes de fazer melhor do que já foi feito. Vai todo mundo tirar nota boa, porque vai todo mundo estudar esse final de semana. Tá certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? A prova vai ser semana que vem? Segunda-feira já está lá na agenda e eu botei, eu falei aqui logo no começo. Então, a próxima segunda-feira, a supervisão escolar autorizou as provas serem na parte da tarde para ser remotamente. Brito, eu vou colocar nos guias de estudo, mas esse assunto que eu estou dando agora é o capítulo 1, tá certo? As provas vão ser à tarde? Vão ser à tarde. A nossa prova vai ser às 15 horas. Esse assunto é o capítulo 1. O assunto de Revolução Industrial, capítulo 3. Porque parabéns de novo. Obrigado, Santos. Obrigado. Você foi um dos que me parabenizou no Instagram. Obrigado de novo. Então, pessoal, o capítulo 3 é Revolução Industrial, o capítulo 1 é esse assunto. Aí, com relação à Revolução Gloriosa, com relação às revoluções inglesas, tem uma página no livro, acho que é do capítulo 2, só que também tem, pessoal, aquele capítulo do livro do ano passado. Ah, professor, eu não tem problema. Nossos slides vão abarcar tudo e quem assistiu minhas aulas e as aulas do professor Aloysio, que também estão gravadas, não vai ter problema nenhum. Todo mundo vai tirar uma boa nota nessa prova, aqueles que estudarem, é claro. Tá certo? Espera aí. Professor, foi seu aniversário? Foi. Ei, eu não disse que não é necessário o livro, pessoal. Com relação a revoluções inglesas, tá certo? Tem muita gente que já vendeu o livro, trocou, eu estou ciente disso. Tá certo? E o livro desse ano, que vocês estão usando, não é um livro que abarca esse assunto da maneira que eu gostaria. Mas não se preocupem, se você não tem um livro para revoluções inglesas, eu garanto a vocês que não sairá prejudicado. Tá certo? Agora, a Revolução Industrial está no livro que vocês têm, Iluminismo também está no livro que vocês têm. É obrigação de vocês estudarem pelo livro, pessoal. Bonito, hein? Professor, foi seu aniversário? Foi? Quê? Foi seu aniversário? Foi sábado. Ah, parabéns atrasado. Obrigado. Tá ok, pessoal? Então, não esqueçam aqueles que não preencheram lá a falta no Google Forms, preencham. Tá bom, pessoal? Hoje ainda essa aula vai estar lá. Muita gente reclamou que estava travando, não tem problema. Assistam lá no YouTube, se quiserem, aqueles que acharam que tiveram problema. E amanhã, de novo, nós estamos aqui. Beijo, tchau!